tem algum cliente com transtorno mental que precisou ou precisa passar por uma perícia do INSS para conseguir um benefício por incapacidade ou de pessoa com deficiência? Se sim, fique comigo até o final desse vídeo que a gente tem umas coisas para conversar. Olá, meu nome é Lídia Megali, advogada previdenciarista, e eu venho aqui hoje te falar, na verdade, apresentar uma crítica em relação às perícias do INSS. Perícias principalmente em se tratando de pessoas com transtornos mentais e mais ainda focada para o caso de pessoas com autismo. É de conhecimento geral que os peritos do INSS, eles são concursados e eles estão ali para atender milhares de pessoas diariamente, mas eles não atendem a área específica que a pessoa precisa. Então, às vezes, uma pessoa que tem mais uma especialização em ortopedia, ela está atendendo um caso ali de neurologia. Como que dá para falar que a pessoa ela vai conseguir analisar e ter certeza do que aquele segurado ele tem ou do que aquele segurado precisa em relação à sua incapacidade ou à sua deficiência? É muito deficitário o sistema, principalmente nessas partes de perícia para esses benefícios, porque muitas vezes os médicos eles não têm a capacidade para simplesmente apresentar um diagnóstico ou apresentar um resultado de perícia correto e completo, né? E no caso, principalmente em se tratando de pessoas com transtornos mentais, é muito comum de se ver o médico, no momento da perícia, simplesmente pegar os laudos, ler o que está escrito e pronto. Tratar a situação com a maior frieza possível. Se quer perguntar para o segurado como que é o dia a dia, quais são as barreiras, como que é para ele, por exemplo, conviver com outras pessoas, numa situação de uma mudança de rotina, num lugar com muito barulho, N coisas em que até mesmo uma pesquisa no Google dá para saber o que é um sintoma básico de uma doença X e Y. Foca e fica preso aos laudos médicos. Em benefícios, por exemplo, como o BPC-LOAS, ele é um tipo de benefício direcionado para pessoas de baixa renda. Então, normalmente, os laudos que vão ter vão ser laudos do SUS e que são, em muitas das vezes, laudos rasos, laudos diretos, em que não vai trazer a realidade da pessoa e a realidade da doença dela. E isso, no fim, no momento da perícia para conseguir um benefício, traz apenas prejuízos. Então a gente percebe que os profissionais do INSS, eles são profissionais incapacitados para lidar com a individualidade do sujeito. Acaba que quando ele se depara com o CID, ele foca naquilo ali e ele não se preocupa em quais foram os critérios para chegar no diagnóstico daquela doença. Quem é o sujeito por trás daquele diagnóstico? Como que é a vida daquele sujeito? Quais são os desafios que ele enfrenta? Porque uma pessoa com transtorno mental não é uma receita de bolo. Cada uma vai ter um sintoma diferente, cada uma vai lidar de uma maneira diferente com a realidade. Como eu falei no início do vídeo, pegando, por exemplo, uma pessoa com autismo, sintomas que ela pode ter numa questão de dificuldade para contato visual, dificuldade para mudança de rotina, dificuldade para convívio social, entre inúmeros outros, até mesmo uma situação em que a pessoa ela é não verbal. E aí eu trago um exemplo de um cliente meu. Inclusive isso aconteceu ontem. Meu cliente, uma criança, foi até o INSS para fazer uma perícia médica para buscar o benefício do BPC-LOAS. Pessoa de baixa renda, a família não tem condições de arcar com os custos, tanto da subsistência quanto da questão do tratamento da doença para manter uma qualidade de vida boa, porque ele é uma criança não verbal. Então o grau do autismo dele é elevado. Então tem muita dificuldade para o convívio social. E no momento que ele chegou no INSS, ele teve uma crise. Começou a gritar, chorar, se debater, bater nas coisas, não conseguia se controlar, a mãe não conseguia controlar a criança. E entrou para o momento da perícia, com a médica. A médica sequer olhou para a criança. A única coisa, ela pediu os laudos, ela leu os laudos, olhou para a mãe e falou, tá dispensado. Não fez uma pergunta, não quis saber como era o dia a dia da criança, não quis saber como que era o convívio dele com coleguinhas na escola, o convívio dele em casa,
com uma questão de mudança de rotina, igual foi ele sair da casa dele para ir fazer uma perícia no INSS. Sequer quis saber. A própria mãe saiu do INSS pensando, eu fiz uma perícia? E essa é a realidade. É uma realidade muito deficitária e que os servidores do INSS, nesse sentido, principalmente de perícia, eles não estão capacitados. E isso está trazendo cada vez mais prejuízo para o segurado, porque vai ter que, por exemplo, entrar com um processo judicial. Aí vai demorar meses, anos para conseguir um benefício. E no caso, igual por exemplo dessa criança, é uma pessoa de baixa renda. Então ela precisa com uma certa agilidade daquela resposta. Então assim, é muito complicado, tem sido muito complicado lidar com perícias sim, envolvendo essa questão de transtorno mental, porque não existe o cuidado, a atenção da pessoa como um todo, que é analisar apenas o CID e o diagnóstico daquilo que está no papel. E é muito mais além do que isso. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Comenta aqui embaixo. Vamos trazer uma discussão sobre esse assunto. Tchauzinho!